Graça e paz, igreja. Olha, pode ser melhor. Graça e paz. Mais uma vez, alegria. Se eu não me recordo bem, eu acho que é a quarta vez que eu ministro aqui. Aqui nesse prédio aqui eu ministrei, acho que 2 ou 3 vezes. Eu me recordo que ministrei lá no prédio antigo. Muito bom estar com vocês aqui novamente. Uma só família que se distancia simplesmente por uma questão geográfica. Um abraço da nossa igreja do Sede Cabo Sul, pertinho aqui de vocês. E em janeiro nós vamos celebrar também a nossa festividade lá. Esse ano nós estamos corrigindo a nossa idade, porque o Sede Cabo Sul tem 18 anos, no ano seguinte nasceu o Sede Itaboraí. Mas a gente estava lá celebrando as festividades, desde quando eu assumi, vou fazer 7 anos lá naquela igreja, e a gente estava celebrando o tempo do prédio em diante. Mas aí eu fui corrigido pelo pastor Valdir, falou, não, tem que contar desde quando estava lá na lojinha. Falei, amém, então são 18 anos de SEI de Cabo Sul, e eu tenho o privilégio de estar lá há 7 anos. Então, em janeiro nós vamos estar comemorando 18 aninhos, e já vou deixar o convite. E provavelmente um dos pregadores que eu vou vir confirmar hoje é o pastor Jefferson, sabe? Aí, ó, que aí a gente convida o pastor, e a igreja que ama o pastor vai juntinho, né? Então o pastor Jefferson vai estar lá com a gente, em nome de Jesus, vai ser um momento muito bom. Eu quero também deixar um abraço da minha família. Hoje pela manhã fui correndo para Niterói levar minha filha para fazer prova e vim correndo para cá. Minha esposa ficou com o meu pequenininho, com o Samuel, mas deixamos um beijão aqui para vocês, um abraço fraterno. Estamos juntos, tá? Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Lucas, capítulo de número 5. Eu quero compartilhar com você uma palavra que com certeza você já escutou muitas vezes. Então não trago eu para você o que você já não compreende, mas eu quero apenas compartilhar com você e tentar buscar elucidar algumas questões, alguns detalhes ricos desse texto, para que a gente possa hoje estar aqui meditando nessa palavra e daqui a pouquinho comendo uma chuleta. E eu vou te falar, eu vim em jejum para comer essa chuleta, tá, irmãos? Espero que o cara que esteja lá seja generoso no meu bife, né? Deixa um abraço para os irmãos que os conheço e sempre estão aí nos recebendo com muito carinho. Deus abençoe vocês. Lucas capítulo de número 5, deve estar aqui atrás já no telão. Deixa eu ver junto com vocês aqui, tá não? Mas já vai aparecer aí, tá ali já. Obrigado, teclado, tamo juntão, tá? Vamos nós. Diz assim a palavra do Senhor. Primeiro quem localizou diga amém. Quem não tiver localizado, olha aqui para trás, porque já está aqui no Data Show. Vou interromper só o meio, mas você consegue ler tudo. Diz assim a palavra do nosso Deus. E aconteceu que, apartando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto a um lago de Gerizaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco a terra e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo isso, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhe a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro lado, no outro barco, para os que fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal, quase ia a pique. E vendo Simão isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pai, quero te agradecer. A palavra é tua, o poder é teu, a glória é tua. E nós estamos aqui para ouvir o Senhor falar. Que eu seja apenas o cano, que do céu flua a tua água, água que sacia a sede dos que estão sedendo. Tu és o pão vivo que alimenta os famintos. Tu és o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que restaura, o Deus que aviva, o Deus que transforma. Nós te agradecemos e te louvamos nessa manhã em nome de Jesus. Amém. Quero compartilhar com você aqui um texto. E claro,
está aqui ministrando para o Seio de Itaboraí, a gente, quando recebe um convite, a primeira coisa que a gente vai é pedir a Deus que Ele diga aquilo que Ele quer dizer, porque eu não acredito em casualidade, eu acredito em propósito. Eu não acredito em encontros casuais, eu acredito em encontros extraordinários que Deus nos proporciona. O problema é a nossa visão, nossa holística, nossa visão de mundo e a respeito de como a gente pensa a respeito disso. Eu não acho de maneira alguma, e para mim o achismo é terra, que você vê aqui em vão. Há um propósito. Primeiro, que a gente só faz o que a gente quer, porque longe é onde eu não quero ir, perto é onde eu quero chegar. E todas as adversidades que você enfrentou te proporcionaram estar aqui hoje. Venceu esse tempinho frio, chuvoso, todas as perspectivas e possibilidades de desânimo. Trabalhou a semana toda, o único dia que você tem para dormir até um pouquinho mais tarde normalmente é o domingo. E você venceu isso porque você tem um propósito. Estamos celebrando uma data muito festiva, mas nós não podemos deixar de levar em consideração, porque nós temos um hábito terrível de analisar apenas o fato e não uma história. Porque toda vez que você olha para o fato, você deixa de reconhecer uma história. E você julga o fato pelo que você vê, e não a história pelo que ela é. E falar de 17 anos é falar de uma história. Fato que estamos aqui hoje. Mas e a nossa história? Qual é a sua história? Qual é a história dessa igreja? E a nossa realidade é que nós pensamos a respeito de igreja na busca de um ambiente perfeito. Só que ele nunca será perfeito enquanto existir eu e você. E todas as vezes que você pensar numa igreja perfeita, eu te peço, por favor, não congregue lá, porque você vai estragar aquele lugar. Porque você tem problema, eu tenho problema. Então a igreja ela é constituída de pessoas em processo de formação e aperfeiçoamento. E pensar 17 anos para mim é um privilégio estar aqui, e falo isso com muita gratidão a Deus. Poder estar celebrando. Qualquer um outro pastor vai estar no 18º. Eu tive o privilégio de estar no 17º. E ninguém vai me tirar isso. E eu falei com o pastor Jefferson que na quinta que eu estive aqui, eu tive um privilégio, como ele falou ali dentro de uma sala, a qual nós tivemos um momento de reunião. Todo mundo pode estar em qualquer outro lugar, mas ninguém vai poder me tirar o desejo que eu nunca tive, mas o privilégio que eu alcancei de estar dentro daquela sala, ouvindo tudo aquilo que eu escutei. Amém? E você, ao longo dos 17 anos, cadê os membros mais antigos aqui da igreja? Levanta a mão aí. Essa galera que levantou a mão aí, esses irmãos lindos e ungidos, quantos anos de igreja aí? Pode falar rapidinho, me ajuda a pregar. 12, quanto? 17 anos, membro fundadora. E pela idade que eu olho para ela, ela foi batizada aqui nessa igreja e foi apresentada quando criança já, que ela é jovem. Já vi que ela tem carinha de 17. Isso aqui deve ter sido membro 01, batizada ali de fato. 17 anos, irmãos, você construiu a história desse ministério aqui. Eu quero que você possa verdadeiramente glorificar a Deus. Eu vou entrar no texto. Eu queria dizer para aquela irmã que testemunhou a respeito do que ela veio fazer aqui hoje. Quarta-feira nós tivemos isso na nossa igreja. Porque, com muito carinho, deixa eu levantar, pedir a você aqui que levante a mão, você que está desempregado. Levanta a mão. Tem alguém que está desempregado? Tem um. Fica tímido não, levanta a mão. 2, 3. Rapaz, eu fico doido com o crente Tiranossauro Rex. Já viu como é que é? Você fala, levanta a mão e faz assim, ó. Crente, levanta a mão aí, você que está desempregado. Amém. E um dia Deus ministrou meu coração e Deus disse: fala para esse povo, para que faça comigo um voto. E eu declarei sobre a igreja e disse: você que precisa de um emprego, ao invés de você trazer a 10ª parte do que Deus te proporcionar, entrega para Ele tudo que Deus te der. Entrega na casa do Senhor o seu primeiro salário. E eu disse: se você tem fé, pega um envelope e leva ele para casa. E esse será o envelope que você vai usar mediante a sua fé, para trazer o teu tudo, quando o Senhor abrir uma oportunidade de porta para você. E nessa quarta-feira nós vivemos isso. E hoje eu vim para cá e estou sendo novamente testificado com o seu testemunho. Sabe qual é o nosso grande problema? Hoje você não tem nada. Você só tem o desemprego. Mas o Senhor pode abrir uma porta para você depois que você faz um voto. E Jacó fez isso. Tinha nada, irmão. Cabeça num travesseiro de pedra. Mas olha o que a Bíblia vai dizer quando ele encontra com Esaú. O volume que ele conseguiu alcançar ao longo de um voto que ele fez diante do Senhor. Então que esse testemunho que foi dito aqui hoje faça parte da sua vida.
Pastor, mas eu vou trabalhar de graça. Não, você está trabalhando debaixo da graça. Porque a própria graça não foi de graça, custou caro. E eu quero trazer para você, falando sobre a história de 17 anos, a respeito talvez de algumas pessoas que chegaram aqui e estão dentro desse episódio, dessa narrativa em questão. E precisam simplesmente se prender aos detalhes de um texto que fala muito profundo ao nosso coração. E eu vou ministrar ele lendo esses versículos novamente e queria muito da sua atenção. Porque eu não creio, de forma alguma, que você vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Há algo de uma porção do céu que será hoje entregue para você. Agora, o que você vai fazer com ela depois de entregue é responsabilidade sua. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, tão penetrante que vai até a divisão da medula e da alma. E ela veio hoje para trazer vida e eficácia sobre a tua vida. Você não está aqui em vão em mais um culto. Perdoe-me, você está no culto. Esse é o culto ao Senhor. Se esse fosse teu último, como você faria? Então faça isso hoje. E abra o teu coração e recebe a palavra. Eu vou fazer uma ilustração com você que é exatamente assim. Quando você lança a palavra, alguém tem que pegar. É sua, pega. Serão lançadas palavras de vida aqui hoje. Então pegue. Não deixa ela passar não, irmãos. Toma a posse, porque o que Valmir fez ali, olha lá, ele fechou a mão. Ali é a chave de um carro. E talvez a palavra que esteja sendo lançada sobre você seja a palavra de vida, palavra de renovo, palavra de esperança, palavra de cura, palavra de libertação, pela palavra que vai te exaltar hoje. E diz assim o texto do Senhor: e aconteceu que, apartando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genizaré. Preste atenção, irmãos. Tem hora que a gente no meio da multidão já não consegue mais ouvir Deus falar com a gente. Tem hora que o ativismo faz a gente fazer para Deus, mas não ouvir Deus falar conosco. E hoje eu queria que você prestasse atenção no que o Senhor está ministrando sobre a tua vida. Até Cristo se separava um pouquinho para poder ir falar com Deus. E às vezes a multidão não deixa. Se você ler o término do capítulo 4, você vai ver isso. Nos últimos 2 versículos mostra isso, que até a multidão ia ter um encontro com Jesus. Por quê? Porque havia muitos necessitados. E às vezes, irmão, a gente nesse nosso ativismo para atender a necessidade das pessoas, a gente serve a Deus e para de ouvir Deus. Então preste atenção, toda vez que você tiver a oportunidade de sentar na igreja, larga o WhatsApp, porque Jesus não tem WhatsApp, Jesus não tem Facebook, Jesus não tem Instagram. E preste atenção na palavra, porque uma palavra, e é pela palavra que será lançada aqui, haverá vida no teu coração. Quem está comigo aqui, diga amém. Então você vai receber vida. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido delas, estavam, fale comigo aqui, lavando as redes. É sobre isso que eu achei interessante do texto. Tem algum pescador aqui? Não? Tem? E é interessante a gente entender o contexto. Estamos falando de situações econômicas que eram significativas na época. A pesca sempre foi significativa nos tempos de Jesus. O pastoreio sempre foi significativo. As ovelhas, elas sempre fizeram parte de um contexto econômico da época em questão. Fica tranquilo, tá ligado ali. Jesus vem caminhando e olha para 2 barcos ali e vê pescadores lavando a rede. Deixa eu explicar para você o que significa. Quem que é pedreiro aqui? Tem mais alguém? Pintor, pedreiro? Tem? O que você faz lá atrás? Pedreiro ou pintor? Hã? Que isso, hein? A esposa dele? Se deu bem. Pede o Jefferson para pintar para tu ver o que ele faz. Você vai ver. E o que significa lavar as ferramentas? Acabou o trabalho. Entendeu aqui? Lavou a pesca?
Lavou a rede na pesca? Então Jesus está vendo que o trabalho foi encerrado. Quando você lava as redes, para guardar as redes, é porque a pesca foi encerrada. E a narrativa do texto é interessante, porque ao longo de 17 anos, muitos de nós estamos às vezes vivendo um momento que já estamos lavando a nossa rede. Estamos sem esperanças. Aquela irmã disse que 12 anos se passaram. Olha o tempo que demora para Abraão ter um filho. Olha o tempo que demora para José se tornar o governador do Egito. E às vezes a gente está nessa situação aqui, porque as pessoas olham para nós e não sabem por que às vezes nós estamos cansados, às vezes estamos fadigados ou entristecidos, lavando rede. E é curioso, porque quando você está lavando a rede, você está dizendo que o trabalho encerrou, mas você não disse como foi o resultado. Sabe aquele dia que você chega e quando você lá, pedreiro, começa a fazer o trabalho, o que acontece? Chove, o tempo vira, e aí o que você tem que fazer? Lavar a rede, ou lavar a ferramenta, e fazer o quê? Meter o pé e ir embora. Não tem o que fazer. E às vezes no passar do tempo da nossa vida, algumas coisas vão frustrando a gente. São concursos que a gente tenta e não passa. São coisas que a gente planta e não colhe do mesmo jeito que a gente achava que a gente ia plantar. São oportunidades que a gente achava que a gente ia ter e não vieram da mesma maneira. Enfim, namoros e relacionamentos que foram investidos tempo. E depois você vai ver, quando a sogra vai ter, ou o sogro vai ter aquela conversa com o sujeito, que já está namorando mais de 5 anos. Aí quando chega, fala, meu filho, e aí? Vambora ou vai mudar? Vai ter que ficar sob nova direção? E aí o sujeito diz, sinceramente, estou a fim de casar, vou embora, e fica ali uma sensação de frustração. E aqui nesse momento, Jesus só estava vendo as redes sendo lavadas, mas nunca esqueça que o nosso Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabia como tinha sido a pesca, e aquele trabalho, daquele dia, havia sido um trabalho frustrante. O texto continua para a gente e vai dizer exatamente sobre isso. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quero só narrar para você aqui esse versículo, que é interessante que a gente vê, igual aconteceu lá com Lázaro. A gente cheio de expectativa e Jesus não atendendo a gente naquilo que a gente quer, ou não fazendo aquilo que a gente precisa no tempo que a gente espera. Deixa eu só explicar um negócio para você. Jesus não está frustrando a tua expectativa de tempo, Ele está te ensinando a saber lidar com ele. Como é duro lidar com esse adversário chamado tempo, irmão. E hoje eu queria dizer exatamente isso para você. Em tudo que Ele está fazendo ao longo de 17 anos, Ele está nos ensinando essa igreja. Isso tem uma palavra profética para você que às vezes acha e diz assim, pastor, eu tenho 17 anos nessa igreja, o senhor não sabe o que eu passei. Eu sei o que você passou. Sabe como que eu sei? Você passou por uma escola para te fazer estar hoje na condição que você está e ser a igreja que você é. Quem aqui já disse, não queria ter passado pelo que eu passei isso nessa igreja, principalmente esses que têm aí 17, 12 anos de igreja. Quantas vezes você falou isso? Eu não queria ter passado por isso aqui nessa igreja. Levanta a mão. Agora, como é que a gente se torna igreja sem passar pelo que a gente passa? Eu pergunto para você, você escolheria passar pelos processos, ou quando Deus te faz a promessa, você quer pular direto para a conquista? Porque Deus é maravilhoso em nos forjar nos processos. José sonha, mas não vê o processo. Ele está no início e enxerga o fim, mas Deus não revelou o meio. Porque se Deus revelar o meio, a gente persevera até o fim. Preste atenção, irmão. Olha que coisa linda que a palavra do Senhor diz, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Preste atenção, o fim é resultado de perseverança.
Eita Jesus. Durante 17 anos passou muita gente aqui. E durante esse tempo ajudou a construir os 17 anos que nós estamos aqui hoje celebrando e comemorando. É muito interessante quando a gente olha, e a minha história quando eu assumi Cabo Sul, me fez entender que havia uma mutualidade de processos. E com muita humildade eu falo isso para você que está aqui. A igreja estava sendo preparada para me receber. E eu estava sendo preparado para assumir aquela igreja. Eu acredito que às vezes, pastor Jefferson, no seu particular com Deus, nós fazemos perguntas, porque perguntar a Deus não é pecado. Murmurar é pecado. Pastor, eu questionei a Deus, o que você fez? Você não pecou, você perguntou, você indagou. Você buscou por uma resposta. E no particular a gente fica tentando entender os processos. E a gente deixa de viver os processos. Então deixa eu ministrar uma palavra sobre a tua vida. Aprenda a usufruir dos processos. Porque o mais gostoso da vida não é apenas o início. Então pouco o findar. É saber viver os processos. Os cozinheiros aqui de plantão sabem disso. A gente bota a comida na mesa, como é que funciona? O sujeito come com uma pressa, irmão. E se você for perguntar para ele, irmão, a história do alho que você comprou, a cebola que você fritou, na manteiga que você selou, esse tipo de conversa é boa para domingo chegando perto do almoço. Vai aguentando aí, irmão. Isso, aquele arroz, tio João, lindo, que foi feito com carinho, com aquele óleo lisa, mazola para ser mais caro ainda, isso, aquele lá de cima. Não interessa nada para quem senta e come. E alguns ainda deixam sobrar no prato. Mas o cozinheiro que não consegue deixar de se desvincular da sua obra, ele olha e vê todo o empenho, todo o carinho com que ele fez. Eu sou filho de mineiro, irmão. E minha mãe, casa de mineiro, o maior ambiente é a cozinha. Você pode ter um quarto piquititinho que é só a cama, guarda-roupa. Você pode ter uma sala que é o rec, televisão e sofá. Você pode ter um banheiro que é um vaso sanitário apertado, quando você tropeça já cai no box. Mas você tem que ter cozinha grande, porque mineiro se reúne dentro de cozinha. E uma das coisas que ela mais gosta de fazer é cozinhar e ver as pessoas comendo. Aí você fala, mãe, senta para comer. Ela fala assim, daqui a pouquinho eu como. Quando chega do meio para frente, que ela vê que os pratos já estão pela metade, aí ela senta para começar. Porque você sente satisfação de ver o resultado da sua obra trazer para outra alimentação. E aqui dentro desse processo de uma pesca, porque o foco de Jesus sempre foi nos ensinar, irmão. Olha os 4 primeiros capítulos do Evangelho de Mateus e observa que a primeira coisa que ele faz, depois de ter passado no deserto, é botar o povo para aprender. Capítulo 5 de Mateus, e ensinava Jesus, colocou o povo sentado para ouvi-lo. Então sabe por que a gente está aqui? É para a gente aprender, porque a gente fica olhando, pastor, já sei o final desse capítulo que o senhor está aprendendo. Olha, a pesca foi maravilhosa, o senhor leu, é por causa disso, você está querendo saber qual vai ser o resultado da tua pesca. Você está aqui criando uma expectativa de como vai ser o fechamento dessa mensagem, e talvez para você ela seja simplesmente uma mensagem aberta, e lá na glória ela se fecha. Para você entender os processos. Jesus então pega ali e a preocupação dele era trazer ensinamento. E Pedro não ia ficar de fora, porque Deus tem um mistério com Pedro, irmão. A gente fala de Paulo na Bíblia, top. Mas quando você olha o ministério de Pedro, a relação Jesus com Pedro é um negócio intrigante. E agora Jesus então traz ensinamento e agora ele vai tratar com Pedro. Aí o texto continua para a gente e diz então assim: entrando num dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Aí vai vir quem? Ele. Esse cara é top, irmão.
Não, porque Pedro negou Jesus. É assim, é a mania do crente. O crente sempre olha para as nossas falhas, mas pouco vê as nossas virtudes. É o Pedro que negou Jesus por 3 vezes. É o Pedro que lançou mão da espada. Mas tem esse cara aqui, ó, que eu quero apresentar ele para você, que ele é intrigante na Bíblia. Aí ele vai dizer, quando acabou de falar de Simão, em 5 diz, respondendo Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Deixa eu trazer para você aqui um mistério. Deus é expert em nos provar de quem é o domínio. Porque a única coisa que a gente recebeu foi o controle. A Ele continua existindo o domínio. E vou te dizer, o controle que Ele entregou é o da televisão, irmão. É o único que a gente tem. Por mais que a gente ache que esteja no controle das coisas, eu vim dizer um negócio para você. Nós precisamos estar debaixo do domínio e entender o domínio de Deus. Por quê? Porque Pedro era um pescador. Pedro não era um amador. Era um cara que sabia, que entendia de maré, de lua, de todos esses mistérios, entendia de barco. Porque o dono de um barco, ele não simplesmente conhece fora, ele conhece do ambiente interno e o ambiente externo. Era um cara que então tinha o quê? Um domínio profissional. E era um cara que automaticamente havia sido frustrado num ambiente de domínio. Porque eu vou falar uma coisa para você, se Pedro soubesse que aquele dia era um dia ruim de pesca, ele não tinha entrado dentro da água, irmão. Como eu perguntei aqui, cadê os pescadores? O que o cara faz hoje? Ele entra no clima-tempo, vê qual é o vento, vê como é que está a maré, qual é a lua, e conforme for, ele nem entra dentro da água, irmão. Então Pedro estava em mais um dia de normalidade, mas Jesus vem mostrar para ele algo extraordinário. E vem mostrar exatamente isso para você, que talvez esteja se frustrando com as circunstâncias da sua vida, se frustrando com a tua expectativa e perspectiva da idade que você chegou e como você idealizou, como você estaria hoje. Eu não sei se isso acontece comigo, mas se só acontecer, deixa só a minha mão levantada. Quem aqui, eu estou com 44 anos de idade, quem aqui projetou algo diferente do que está vivendo na idade que está? Agora deixa só você me ajudar a pregar novamente. Você alcançou o que você pensou? Você está vivendo mais do que você pensava ou você está menos do que você queria? Quem está menos aqui, levanta a mão. Eu não disse em todas as áreas, tá, irmão? Eu disse no que você projetou. Que às vezes tem uns crentes, plantão, que é bem pentecostal, que ele fala, eu estou indo. Não estou perguntando aí, meu irmão, que você está na fé, não. Fica tranquilo, é só no teu projeto. Aquele projeto que você falou, rapaz, eu vou estar assim profissionalmente, vou estar andando com aquele carro, vou estar morando em tal lugar e tal. Acredito, lá com 18, 19, 20 anos que a gente começa a fazer esses projetos todos, a gente pensa e você fica frustrado, irmão. Pedro aqui está vivendo um processo de frustração. Mas ele está vivendo um processo de transformação. Ei, Deus, acho que alguém vai entender comigo aqui. Eu estou vivendo um tempo de frustração, mas será um tempo de transformação. Chegamos até aqui, temos 17 anos de igreja, mas o que nós vamos viver daqui para frente, ó, já tenho 5 ali comigo. Nós temos 17 anos de igreja, mas daqui para frente vai ser algo extraordinário. A sua idade não determina o teu destino, mas a tua idade já precisa demonstrar a tua maturidade, porque a maturidade é um processo para quem quer e não para quem envelhece. Ei, glória! Você está achando que o envelhecimento vai te trazer maturidade? Não, é oportunidade de amadurecer. Para você amadurecer, você precisa se dedicar muito para isso. Você precisa querer ser transformado, você precisa querer saber absorver os processos. E o quanto você está sendo forjado. Olha para o povo de Israel, forjadíssimo no fogo, foi forjado no Egito, foi forjado no deserto. Ao longo de 17 anos, quantas forjas nós passamos? E a cada momento, na lapidação dos diamantes brutos, a gente vai ganhando quilates. E os quilates vão gerando valores.
E como você ainda está sendo lapidado, o valor que tem te dado não determina ainda que estão dando de valor para você é o final. Ainda tem coisa para Deus dar mais no estádio. Porque o que Deus tem para a gente é muito grande. Eu estou dentro do texto, irmão. Se você estiver prestando atenção, eu estou dentro dele. Mas existe uma atitude de um cara que não era crente, irmão. De um cara que não era servo do Senhor Jesus. Está acontecendo o seu encontro com Cristo. O cara está escutando, e dentre tantos que falam bonito, que falam a respeito de Deus, ele é mais um. E aí a Bíblia vai dizer que ele vai agir mesmo em cima da sua frustração com obediência. Então deixa eu só declarar mais uma palavra para você. Ainda que você esteja frustrado, aprenda a obedecer. Sabe qual é o grande problema da geração atual? É que se a liderança frustra, eles param de obedecer. Se o líder, se o pastor, se o pai, se o patrão, se o gerente, supervisor, quem quer que seja, te frustra, não é digno de obediência. E quem disse isso para você? Que obediência não é concordância, é submissão? E o difícil da nossa vida é nos submeter quando nós não concordamos. Pastor, vem pintar esse negócio de preto, negócio de cinza. Com muito carinho dizer para você, a gente pintou lá o fundo da nossa igreja também de preto. E sempre tem, eu tenho certeza que tem 1, 2 ou 3 aqui que hoje Deus já curou isso. Aí quando eu mencionei que a gente ia pintar a igreja, o fundo da igreja de preto, fui procurado. Porque o preto é do inferno. Eu chamei no cantinho e falei assim: irmã, numa época de preconceito e racismo, você mandou uma galera para o inferno. Falei, irmã, foi o Senhor que fez as cores. Se o teu evangelho depende de uma cor no fundo de uma parede, tomara que o teu nível de Cristo seja ainda muito maior. Porque a gente precisa olhar, são esses detalhes triunfantes. Pedro estava frustrado. Era dominador da pesca, mas ia conhecer o que tem domínio no céu, na terra, debaixo da terra. Porque Pedro conhecia o mar, mas Jesus havia feito o mar. Quem conhece mais aqui, irmão? Aí Jesus então vê, pelo ato de fé, Pedro faz o que Jesus manda. E eu vim dizer para você que está vivendo um tempo de frustração, continue fazendo o que Deus mandou. Não sai da igreja porque você está frustrado. Permaneça na igreja, porque para perseverar é necessário ter aprendido com quedas. Porque a gente só aprende a levantar quando a gente cai. A gente aprende a continuar só quando a gente para. E ao longo de 17 anos, irmãos, deixa eu dizer um negócio para você: as frustrações chegam, mas a maturidade nos alcança. E para a gente continuar daqui para frente sendo relevante nessa cidade, ganhando vidas, precisa ver o que está no Salmo de número 133. Não adianta a gente orar por algumas coisas que só vêm a partir do que a gente faz. Então deixa eu explicar isso para você. O Salmo de número 133 nos direciona o caminho da bênção. E ele diz que aonde há unidade, não basta haver reunião. Quando a gente se une, a gente alinha. A gente alinha propósitos. A gente pode ter um monte de vontade, mas quem tem propósito é Deus para nós. E o SEI de Itaboraí tem um propósito. E é debaixo desse propósito que a gente tem que caminhar. E esse propósito não é o pastor Jefferson, não é o pastor Cláudio que vai lançar para o SEI de Itaboraí, Cabuçu e Caraí. Esse propósito veio do coração de Deus para o pastor Custódio Rangel. E ele disse: quem é essa igreja aqui? A gente pode mudar a cor, a gente pode mudar o que a gente quiser na estrutura física, amém. A gente só não pode se desalinhar com a visão. Quando a gente alinha a visão, a pesca é extraordinária. Pedro agora vai fazer o quê? Vai se alinhar com Cristo.
Se é isso que tu disse, é isso que eu vou fazer. Não interessa o meu esforço, não interessa o que eu conheço, já que o Senhor disse, eu vou fazer. E aí vem as coisas vindas. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe e rompia-se a rede. Estou indo para o final. Pedro começou a pesca. Jesus recomeçou a pesca. É tempo de recomeço, irmão. E de começar a recomeçar alinhado com Jesus. Porque quando a gente alinha com Jesus, o responsável pela pesca agora é Ele. Eu só fico responsável pelo barco. Eita, Jesus. Você só fica responsável pelo que você vai fazer. O resultado Jesus provê. Deixa eu dizer isso para você de novo. Você bota o currículo, deixa que Deus marque a entrevista. Você abre a boca, deixa que Deus fala. Você faz o que Deus manda, deixa que Ele envie o resultado. E tem gente recebendo aqui. E a nossa pergunta como pastor muitas das vezes é essa: Senhor, o que eu faço? Nós estamos vivendo numa geração de aproveitamento de estratégia como se aquilo fosse envio de Deus. O que deu certo aqui não significa que vai dar certo ali. E nós pastores às vezes deixamos o nosso coração ser corrompido e achar que a gente tem que fazer porque ali está dando certo. Ei, não, esquece. Existe um propósito de Deus. E aí quando a gente diz assim: Pai, o que queres que eu faça? Estou frustrado, mas pela tua palavra eu continuo. Se eu fiquei até aqui 17 anos, eu só saio daqui se o Senhor mandar. Se o Senhor me trouxe nesse lugar, eu vou permanecer aqui até quando o Senhor me enviar. E independente do que eu passar, por frustração, por conquista, perda, eu sei que aqui é o meu lugar. E é da forma que o Senhor falar é que eu preciso obedecer, porque o segredo está em obedecer. Pedro vai viver o que não tinha vivido, porque sobre a palavra ele vela. E a Bíblia diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deixa eu explicar isso para você. Pedro voltou com choro, mas quando Jesus entra, ele faz com que ele volte com... Eu não sei o que você está vivendo não, irmão, mas vamos chamar Jesus para o barco? Vou deixar eu dar um testemunho para você que a gente está vivendo. Família não é membro da igreja, nem crente, pelo que eu sei. Há uma menininha chamada Clarice, residente em São José. Essa menininha tem 2 aninhos, uma menininha linda. Não a conheço presencialmente, conheço por foto. E no sábado essa menininha, ao que parece, puxou o rabo do cavalo. O cavalo deu um coice no seu crânio. Afundamento imediato craniano. Correram com essa menininha, levaram para o Alberto Torres. Ela foi operada à noite, entrou em coma. E relatos do médico foi de que possivelmente ela não iria mais andar. Não foi possível fazer a recuperação da sua caixa craniana ainda, em virtude da compressão óssea que está pressionando o cérebro dela. Mas fizeram a cirurgia que necessitava de urgência e emergência nela. E essa notícia chegou para a gente. E a gente começou a orar. Começamos a clamar pela vida da Clarice. E uma grande multidão, acredito, de pessoas estão orando. Não somente a igreja de Cabo Sul, não. Acredito que muita gente está orando. Quando foi terça-feira, ela tinha sido estubada, tiraram os tubos, desligaram o equipamento. Mas antes de fazer isso tudo, ela à noite, ela mexeu os pezinhos, estando anestesiada. Lembra que o médico disse que ela possivelmente não iria andar? Você
Você sabe que os médicos às vezes querem aliviar o coração do pai e da mãe, né? E ela mexeu o pezinho. E eu quero testemunhar isso para você. Na segunda-feira, na terça-feira, eu saí da igreja e falei: Deus, eu não conheço a família, não posso visitá-los sem consentimento, mas ninguém pode me impedir de orar. Eu fui para Alberto Torres, cheguei lá às 23 horas. Parei meu carro no estacionamento, o estacionamento está plano. Puxei o freio de mão e deixei o carro engatado e desliguei. Eu comecei a orar. E vi quando a mão de Deus se estendeu sobre aquele lugar. E quando eu repreendi o espírito de morte, o meu carro balançou. E na quarta-feira pela manhã eu escuto: ontem à noite, pastor, Clarissa mexeu as pernas estando sedada. Quinta-feira pela manhã, ela acorda falando, pedindo uma madeira. Sexta-feira ela senta, começa a brincar, já está em fisioterapia para alta. Glória. Quando a gente tem fé, a gente vive o extraordinário, a gente vive o sobrenatural. E Pedro, debaixo de uma obediência, foi viver o sobrenatural de uma pesca chamada pesca maravilhosa. Então, queria que você começasse a entender. Talvez você tenha chegado aqui hoje com uma sensação de final, de término, de frustração para lavar as suas redes. Mas Deus hoje está falando: bota a rede no barco, porque a gente vai começar a pescar. E se você fizer isso aqui hoje, na parte da manhã, você já vai começar a sair daqui para viver o teu milagre. Porque eu tenho convicção de que eu vim ministrar sobre a tua vida hoje. Tem gente já observando você, e às vezes até da própria família, vendo a gente com a rede lavadinha. Porque tem gente que se alegra com a nossa frustração, mas passa a conhecer Jesus através do milagre. Eita! Então o teu milagre vai fazer gente conhecer Jesus. Sabe por quê, irmão? Tem gente que vai ficar lá na praia com a imagem da rede, mas quando você voltar da pesca, vai ficar com um milagre. Como pode? Porque quem faz diferença no barco sempre vai ser Jesus. Eita! E eu quero só encerrar com os mistérios de Pedro e Jesus. Aqui, lembra? A pesca maravilhosa, Jesus no barco. O mar encapelado, quem está no barco também? Pedro. Segundo mistério, com Pedro e Jesus. Andou sobre as águas. Ele estava onde, gente? No barco, andando nas águas, que conhece, todo pescador conhece as águas. Aí a gente vai lá na frente e vai ver, quando Jesus disse: vão pagar tributo. Quem que lança lá a pesca lá? Quem pega o peixe? Jesus é especialista em trabalhar em áreas que a gente acha que domina, para mostrar que o domínio é dele. Você pode ficar sobre teus pés? Eu só entendi o que Deus está ministrando para você aqui hoje, nesse momento. Cura. A frustração tem sido um grande impedimento para você, mas hoje o Senhor quer te curar. Para você viver um tempo extraordinário na sua vida, você precisa se permitir ser curado. E na nossa vida é igual o Carnegão. Quem já teve aqui o famoso furúnculo? Levanta a mão e eu encerro. Já teve, Jefferson? Furúnculo? Muito. Tá vendo? Só pode dizer muito porque passou por muita prova. Quem quer ter testemunho precisa entender que o testemunho é construído nos processos. E como é que funcionava quando a gente que já teve furúnculo
Quem tem uma mãe que gosta de tirar cravo e espinha, não sei se você tem uma esposa dessa, que já fica olhando, fica babando assim, falando, vou apertar esse negócio. Só tem um jeito, irmão. Para aliviar a dor é necessário gerar uma dor de cura. Estou falando um negócio que parece doideira, não parece? Para aliviar a dor é necessário gerar uma dor de cura. E aí o que Deus faz? Coloca a gente perto da gente que aperta até o carnegão sair. Mas deixa eu só falar um negócio para você. Depois que o carnegão sai, aí o quê? Um alívio imediato. É ou não é? Na hora você grita de dor e diz, como é que pode alguém que quer me curar gerar dores? Como é que pode alguém que quer uma igreja forjada proporcionar tudo que a igreja passou? É porque Deus é especialista em forjar a gente no Egito, forjar a gente no deserto, mas colocar a gente para viver um tempo em Canaã. E se essa mensagem tocou o teu coração, deixa Deus terminar e tocar aí para arrancar.